E aí, pessoas, nós de volta, né, depois desse longo período. Vamos seguir as orientações médicas, fica em casa, né? E a gente vai sair dessa, viu, minha gente? Bom, a gente tinha parado no capítulo 3. O capítulo 3 é intitulado Civilizações da América Pré-Colombiana. A gente vai estudar, por exemplo, 3 principais civilizações, no caso os astecas, maias e incas, que viveram principalmente na região do Vale do México, e pegando alguns países da América Central, países fronteiriços ao México, como, me desculpa a geografia, não sei, como Guatemala, Honduras, Nicarágua, Belize. Eu sei que o Belize não faz fronteira com o México, não. Mas enfim, essa região aí que eu acabei de falar para vocês vão acabar abrigando as ruínas das chamadas civilizações pré-colombianas. A gente sabe perfeitamente falando de que as viagens de Cristóvão Colombo vão ser muito importantes. Elas vão marcar, por exemplo, de acordo com o ponto de vista dos europeus, a descoberta do novo mundo. E o que era que Colombo queria? Simplesmente descobrir uma nova rota comercial que os levasse diretamente falando até as Índias. Mas Colombo acaba desembarcando no que é hoje a República Dominicana e chamando essas terras de Índias e chamando os nativos da região de indígenas, de índios. É um apelido histórico que pegou até os dias de hoje. Bom, aí no capítulo 3 a gente vai estudar três civilizações, os astecas, os maias e os incas. Olha, minha gente, essas terras que eram habitadas pelos chamados povos indígenas, simplesmente viviam milhares e milhares de nativos nessas terras, posteriormente chamada de América, em homenagem ao camarada chamado Américo Vespúcio, que Colombo ainda fez outras 3 viagens pelo território, jurando de pé junto ter chegado nas Índias. Vai ficar bravo, furioso, ele não entendia patavina do que os indígenas falavam, e os indígenas muito menos entendiam o que era que Colombo queria. Colombo vai, inclusive, se queixar em seus diários de bordo, inclusive as chamadas Viagens de Colombo. Algumas editoras até chegaram a publicar. Eu, inclusive, tenho esse livro que foi intitulado Diário da Descoberta da América. Enfim, está lá o relato das 4 viagens que Colombo fez no território americano, que ele achou ter chegado nas Índias, diga-se de passagem. Bom, aí qual é a diversidade da região? Viviam os Olmecas, os índios inuites, apaches, comanches, índios sioux, os aroaques, os astecas, maias, incas. Quando chegar aqui no território que hoje é o Brasil, vai existir quem? Os cariris, os tremembés, gês, tapuias, tupis, chavantes, guaranis. Inclusive o Paraguai, se eu não me engano, é a famosa nação Guarani. Tanto é que a mãe do lado, se eu não me engano, é o Guarani, se eu não me engano. Enfim, inclusive existe até times de futebol batizados em homenagem a essa nação indígena. Que, minha gente, eles eram numerosos, milhões e milhões e milhões de seres humanos. Que as teorias de ocupação do continente americano nos falam o quê? Que eles teriam atravessado o quê? O Estreito de Bering até ter povoado o continente americano. Enfim, são teorias, né? Mas o que nos interessa é estudar essa diversidade desses povos. Olha, mais uma vez, quando se fala em civilização pré-colombiana, são povos que viviam nessas terras antes da chegada de Cristóvão Colombo, aquele famoso navegante genovês que vai ser patrocinado pela rainha Isabel de Castela, prometendo levar o cristianismo mundo afora. Ele acaba sendo financiado por essa rainha, ele chega no continente, porque quer saber onde é que está o imperador da Índia e da China, enfim, ele achava que chegou nas Índias, mas na verdade ele vai chegar em um novo continente, posteriormente chamado de América. Esse navegador florentino chamado Américo Vespúcio vai dizer que Colombo estava redondamente enganado. Ele estando enganado, abre-se uma nova rota comercial. É o contato do velho mundo europeu, cristão civilizado, com o selvagem novo mundo. Que, no caso, o nosso autor vai acabar se debruçando sobre 3 importantes civilizações, que são os maias,
os astecas e os incas. Chegando nos maias, a civilização maia, ela vivia na América Central, ali onde é mais ou menos Nicarágua, Belize, Honduras, Guatemala. E acredita-se que a ocupação nessa região vai se dar lá por volta de 1500 anos atrás, antes de Cristo. De acordo com o que foi estudado nessa civilização, eles simplesmente viviam em cidades-estados independentes. O que é uma cidade-estado? Cada cidade vai ter sua própria forma de governo. Não vai ter aquela centralização política, que já vai ser um pouco diferente de outras civilizações, mas os maias não. Do ponto de vista político, eles estavam organizados em quê? Em simplesmente cidades-estado politicamente independentes entre si, como a cidade de Copán, Palenque, Tikal, Uxmal, Chichen Itzá. Eram as cidades-estado dos maias. Eles vão construir gigantescas pirâmides, não confundir com as pirâmides do Egito, que não tem nada a ver. Mas essas pirâmides eram torres de observações, observatórios astronômicos, para elaborar, por exemplo, calendários. Qual a melhor época para plantar, colher, enfim. Organização política, cidades-estado. Não existia um poder central. Do ponto de vista hierárquico, eles eram bem divididos. Tínhamos os governantes, os nossos amigos sacerdotes, chefes guerreiros e os comerciantes. O governante, por exemplo, era chamado de Alak Uinik, ou homem verdadeiro. Esse cargo que ele ocupava era hereditário, isto é, passava de pai para filho. Os nobres, de certa forma, vão auxiliá-lo em seu governo. Vai existir a classe dos sacerdotes, que vai ser simplesmente, como é que eu poderia falar para vocês? Vai ficar responsável pelas cerimônias religiosas, os sacerdotes. Administrava os templos, vão cuidar dos códices, que eram livros em que eles registravam toda a sua história, cultura, política e assim por diante. Temos também, por exemplo, as classes intermediárias, artesãos, trabalhadores, pequenos comerciantes, construtores, escribas, pintores e escultores. Enfim, era uma sociedade bem complexa, bem dividida, diga-se de passagem. E esses caras vão ter, de certa forma, um certo prestígio social, viu? Do ponto de vista econômico, os maias, a base de sua economia era a agricultura. O milho vai ser um produto muito valorizado entre os maias. Era um alimento considerado sagrado, por exemplo. Do ponto de vista religioso, eles tinham até uma lenda que dizia que a humanidade teria surgido através de uma mistura de milho com água. Enfim, a crença do povo, né? Mas o milho vai ser muito cultuado, vai ser visto até de certa forma sagrado. Tem um deus maia chamado Amun, por exemplo, que ele é representado numa espiga de milho. Enfim, assim os maias acreditavam na sua religião, né? De que tudo vinha do milho, os seres humanos seriam sido fruto do milho com a água. Enfim, cada povo com sua crença, com sua história, que é importante que seja bem respeitado, diga-se de passagem, viu? A agricultura, o milho é um produto muito importante, mas também eles vão cultivar batata, feijão, tomate, cacau, algodão e vários outros produtos. Eles praticavam comércio também, diga-se de passagem. Através desse comércio, eles vão simplesmente abrir novas rotas entre as cidades, diga-se de passagem, que eles vão simplesmente facilitar a troca de seus produtos. Eles trocavam produto por ouro, prata, conchas, semente de cacau, plumas, enfim. Essa é a civilização maia. Do ponto de vista científico, eles tinham conhecimentos matemáticos, geométricos, conheciam astronomia, engenharia, tanto é que suas pirâmides são muito bem trabalhadas, diga-se de passagem. Eles observavam muitos astros para saber de que forma elaborar o seu calendário, de qual era o melhor período para plantar, colher, montar um calendário, onde através dessa observação eles vão saber qual vai ser o melhor período, prever enchentes, catástrofes, enfim. Através dessa observação dos astros vai ser muito importante para que os maias montem o seu bendito calendário.
E a agricultura é importante, as práticas religiosas. Do ponto de vista cultural também, eles vão desenvolver um sistema numérico e um sistema de escrita. O sistema numérico dele era composto por 3 símbolos. A concha, que vai representar o número 0, o ponto, que representa uma unidade, e o traço, que representava 5 unidades. Concha, ponto e o traço vai ser o sistema numérico formado pelos maias. Mais uma vez, viu? A concha representava o 0, o ponto representava uma unidade e o traço vai representar 5 unidades. A forma de escrita que eles vão acabar desenvolvendo, o sistema de escrita, é já um pouquinho mais complexo, que é formado por aproximadamente, se eu não me engano, 800 sinais, que representam um som, um objeto, uma ideia, e se eu não me engano, até os dias de hoje, esse sistema ainda não foi totalmente decifrado. Essa, portanto, é a famosíssima civilização maia. Essa, portanto, é a famosíssima civilização maia, que vai viver no território da América Central, que não se sabe qual o motivo que eles vão acabar desaparecendo. Enfim, esses são os chamados povos pré-colombianos. Mais uma vez, esse termo se refere para designar essa galera que simplesmente ainda não tinha entrado em contato com os europeus e por isso vão ser chamados de América pré-colombiana. Povo culturalmente falando, bem organizado, politicamente, bem dividido, divisão da sociedade em classes sociais, bem especificado, bem estratificado, aliás. Enfim, do ponto de vista político, esse povo era bem organizado, diga-se de passagem. Bom, chegando nos astecas, civilização asteca, que eles vão estar localizados na região hoje do Vale do México, boa parte do centro-sul do México, boa parte do território mexicano vai acabar abrigando o quê? Os famosos astecas. Tem até um estádio de futebol chamado Estádio Azteca, que ele cabe, se eu não me engano, 110 mil espectadores, que ele fica na cidade do México, por exemplo. Um estádio de futebol muito importante, que, para quem não sabe, foi lá em 1970 que o Brasil se sagrou tricampeão mundial de futebol. Bom, mas vamos deixar o futebol de lado, vamos para os astecas. Os astecas, minha gente, eles vão viver viviam, na região centro, onde é hoje o México. Que, para quem não sabe, a bandeira mexicana carrega uma curiosidade, uma lenda asteca. Que lenda é essa? Os astecas eles tiveram uma lenda que eles disseram o seguinte: eles viviam em uma região, isso antes de se deslocaram para o México, de que eles deviam procurar novas terras. Eles vagando, eles chegam no Vale do México, na região que é hoje o México, e eles encontraram uma visão que para eles foi decisiva em suas vidas. Que visão eles encontram? Uma águia num cacto devorando uma serpente. Os astecas tomaram aquele sinal como um símbolo para recomeçarem as suas vidas. Essa lenda está estampada até hoje na bandeira do México. A bandeira do México, se eu não me engano, é verde, branca e vermelha, e bem no centro dela está essa famosa imagem. Uma águia num cacto devorando uma serpente. Esse sinal foi interpretado pelos sábios astecas de que ali eles deveriam simplesmente recomeçar as suas vidas. Se estabelecem no Vale do México, eles vão fundar no século XIV, por exemplo, a famosa cidade de Tenochtitlan, que é hoje a cidade do México. Lá na cidade do México, por exemplo, tem a famosa Praça das Três Culturas, que era ali praticamente onde a civilização asteca viveu, morreu e foi destruída pelos espanhóis. Diga-se passagem.
A cidade foi construída numa região pantanosa, tinha um lago chamado Lago de Texcoco. Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Os astecas vão construir um império gigantesco, diga-se de passagem. Os astecas é um povo guerreiro e um povo conquistador. Tenochtitlan, minha gente, só para vocês terem ideia, os espanhóis, quando se depararem com essa cidade, eles vão ficar impressionados. Tu imagina uma cidade com 300 mil habitantes? Os espanhóis vão ficar impressionados. Parece, se eu não me engano, Sevilha, que era uma das maiores cidades da Espanha, não chegava a ter 200 mil habitantes. A capital dos astecas tinha 300 mil habitantes. Tu imagina a reação dos espanhóis ao se deparar com uma população gigante. Enfim, minha gente, é um povo guerreiro, é um povo conquistador. Eles também vão viver da agricultura, diga-se de passagem, até porque a agricultura vai ser muito importante para essa galera. Eles vão construir as chamadas chinampas, que eram ilhas artificiais, que eles faziam com estrutura de junco e preenchiam com terra. E lá eles vão plantar diversos produtos. Eles vão plantar milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate, algodão. Eles tinham, por exemplo, uma bebida chamada de chocoatl, que, para quem não sabe, foram os europeus que desenvolveram esse famoso chocolate, de acordo com essa experiência que eles vão ter dos astecas. Todo mundo sabe que o chocolate é feito da base do cacau. Mas os astecas, eles bebiam uma bebida quente, se não me engano a bebida era quente, que era chamada de chocoatl. No idioma nahuatl, que era o idioma falado dos astecas, tem muita palavra terminada com TL. Chocoatl, X-O-C-O-A-T-L, era uma bebida que os astecas apreciavam. Que é dessa bebida, por exemplo, que vai formar o famoso chocolate, que hoje é consumido. Eu acho que nesse exato momento tem gente consumindo chocolate. Enfim, minha gente, eu acho que eu fui um pouquinho longe demais. Mas, enfim, voltamos às técnicas de irrigação. Eles vão plantar nessas chinampas, vão viver dessa agricultura diversificada. Eles vão formar um império, o famosíssimo Império Azteca. Como eu falei anteriormente, eles vão ser um povo guerreiro e um povo conquistador. Eles vão conquistar os olmecas, os toltecas e vários outros povos. E através disso eles vão cobrar o quê? Pesados impostos. Como é que vai ser pago esses impostos? Com mercadorias, plumas, tecidos, ouro, prata, pérolas, produtos agrícolas, milho, pimenta, feijão. Também como os maias, os astecas vão dar muita importância para o milho. Eles vão cultuar, por exemplo, uma série de deuses, são politeístas. Eles acreditavam numa divindade conhecida como Xicomecoatl. Acreditavam, por exemplo, em Huitzilopochtli, o Tlatoani, que era o chamado imperador azteca, se eu não me engano. Era aquele cara que, de acordo com a língua nahuatl, o Tlatoani era aquele que fala. Os astecas, por exemplo, vão ser povos guerreiros e conquistadores. Vão impor uma série de impostos aos povos vencidos nas guerras que os astecas acabavam perpetrando. Os astecas, por exemplo, vão instituir sacrifícios humanos para homenagear o famoso deus Huitzilopochtli. Eles acreditavam que os deuses tinham dado o seu próprio sangue para que o sol nascesse todos os dias. E os astecas também vão instituir sacrifícios humanos em homenagem a essa divindade, Huitzilopochtli. Eles arrancavam o coração com a faca obsidiana, levantavam esse coração em homenagem a esse deus. Eles acreditavam o seguinte: se os deuses deram o seu próprio sangue
para que a sucessão dos dias e das noites ocorresse da forma mais tranquila, justa e possível, porque os seres humanos não podem fazer isso. Pessoas vão ser devidamente preparadas, trabalhadas para que esse momento, esse ritual seja muito importante na vida delas. Tanto é que o ser humano que vai ser sacrificado, ele vai se sentir uma pessoa honrada. Ele vai sentir que é uma honra morrer em nome dos deuses. É uma honra morrer em nome dos deuses. Seu coração era arrancado e exposto para que o deus Sol, no caso Huitzilopochtli, visse, testemunhasse de que alguém morreu em sua homenagem. Mas não é morrer por morrer não, minha gente, é sacrificar em nome dos deuses. E vamos respeitar também as crenças, viu? Os astecas acreditavam nessa crença de que era preciso um sacrifício humano para que a sucessão dos dias e das noites ocorresse perfeitamente falando. A pessoa que vai ser especialmente trabalhada para esse ritual, ela vai ser vista com muita importância na sociedade, viu? Por incrível que pareça. Ele vai ser trabalhado para que tudo corra com as mais perfeitas condições. Os códices astecas mostram como era o ritual. Praticamente 4 pessoas se encarregavam de segurar o camarada e um vinha com a chamada faca obsidiana e abria o peito do sacrificado, arrancava-se o coração e levantava para os céus para que o Huitzilopochtli testemunhasse esse sacrifício. Enfim, essa era a crença dos astecas, viu? Eles acreditavam em diversos deuses. Existia um deus chamado Quetzalcoatl, que eles diziam o seguinte: no dia que Quetzalcoatl voltasse para reivindicar o seu trono, seria o final dos tempos. E realmente foi o final dos tempos para os astecas, porque um tal de Hernán Cortés, quando souber dessa lenda, ele vai se aproveitar da melhor maneira possível. Mas isso é um assunto para os próximos capítulos. Continuemos com os astecas. Os astecas valorizavam a educação. Havia escola praticamente para as pessoas de todas as classes sociais, desde as classes altas às mais baixas. Vão estudar religião, história, artesanato, técnicas militares. Eles vão desenvolver também um sistema de escrita formado por símbolos muito complexos, que muitos desses símbolos ainda não foram decifrados. Aí, minha gente, aí vem os espanhóis e destroem tudo isso em nome de Deus. É complicado, é muito complicado. Mas sobre a conquista dos territórios maias, astecas e incas, eu vou deixar para me aprofundar no momento oportuno. Mas a educação vai ser valorizada na sociedade asteca. O camarada que vai morrer em nome de Huitzilopochtli, ele vai ter que ser trabalhado totalmente para isso. Vai ser uma honra morrer em nome dos deuses. Será uma honra morrer em nome dos deuses. Ou no caso de Huitzilopochtli. Os astecas, se eu não me engano, eles tinham 2 calendários. Um calendário baseado no movimento do Sol e outro calendário, um calendário ritual. Tem um calendário solar que está exposto hoje lá no Museu da Cidade do México, se eu não me engano, que ele é belíssimo. Esse calendário ele é totalmente feito de... Agora eu me esqueci o material, a rocha. Enfim, é de uma rocha bem interessante esse calendário que eles fizeram. É um povo riquíssimo, que boa parte da cultura asteca hoje está espalhada pelo território mexicano e por demais regiões onde os astecas posteriormente acabaram fincando seus pés. E tanto é que a Praça das Três Culturas, hoje localizada lá na cidade do México, vai abrigar muito das ruínas da civilização asteca.
A cidade de Tenochtitlan, por exemplo, está localizada onde é hoje a capital mexicana, a famosíssima cidade do México, chamada cultura azteca. Se hoje a gente consome milho, devemos ir muito aos povos indígenas, abóbora, milho, feijão, pimenta, já falei na abóbora, o cacau, por exemplo, o chocolate que a gente conhece, os europeus vão acabar aprendendo essa técnica com os astecas, com os povos indígenas. Que essa América pré-colombiana, minha gente, ela é riquíssima, diga-se passagem. Povos e mais povos viviam nessas terras muito bem em paz, obrigado, antes da chegada dos europeus. Aí vinham os europeus com seu projeto de civilização, de cultura, de levar o evangelho para quem não conhecia. Vão promover uma verdadeira barbaridade para com essas civilizações. Eles foram os grandes perdedores, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Foram, sim, os grandes perdedores. Mas sua cultura é vasta. Sua cultura é riquíssima. E muitos desses descendentes dessas tribos, enfim, vão acabar sendo esquecidos. Mas nós, como estudantes e historiadores, temos que fazer viva essa lembrança, lembrar a atrocidade que os espanhóis vão acabar cometendo em nome da civilização, do progresso, da conquista. Para onde iriam esses povos antes da chegada dos europeus? Essa é a pergunta que muitos historiadores se fazem. Até que ponto essas civilizações vão influir em nossas vidas? Que hábitos alimentares ainda hoje a gente herdou dessas civilizações? Os espanhóis, minha gente, eles vão acabar associando a famosa Virgem de Guadalupe. E, se eu não me engano, a Virgem de Guadalupe, acho que ela é a padroeira do México, se eu não me engano. No local onde os astecas reverenciaram uma divindade, agora eu me esqueci, não sei se foi Quetzalcoatl, não me lembro agora exatamente, ou foi Huitzilopochtli. Eles vão acabar associando o local onde eles viram o Huitzilopochtli, ou foi Quetzalcoatl, não me lembro agora exatamente. Eles vão acabar colocando na cabeça dessas civilizações de que ali foi a aparição da Virgem de Guadalupe. Com a ideia de quê? De conversão dos indígenas à fé em Deus. Bom, mas enfim, minha gente, isso aí são detalhes, detalhes e mais detalhes, que eu vou deixar para me aprofundar nos próximos momentos, nos próximos encontros. Mas o ritual do sacrifício vai ser muito importante. O pessoal vai ser trabalhado para isso. É uma verdadeira festa, uma grande cerimônia, muito importante, diga-se passagem, onde morrer em nome de Huitzilopochtli não era simplesmente uma morte, é um sacrifício diante dos deuses. Se os deuses haviam ofereceram o seu próprio sangue para que esse mundo se movesse perfeitamente, porque nós, seres humanos, não podemos fazer o mesmo. Com essa ideia que vai ser trabalhada na mente do sacrificado, eles vão acabar realizando esses, para nós, estranhos rituais. Mas que de estranho não tinha nada para esse povo. Muito pelo contrário, era muito importante. Aí tu deve estar me perguntando, e se não fizesse o sacrifício? Eles acreditavam que se o sacrifício não fosse realizado, o mundo iria mergulhar nas trevas e na escuridão. Muita gente tem medo das trevas. Muita gente tem medo da escuridão. Muita gente acreditava no fim dos tempos. Aí, para que isso tudo fosse evitado, era muito importante sacrificar um prisioneiro. Corte no peito, corte transversal e o corte mais ou menos aqui nessa altura. Era dessa forma que os sacrifícios em homenagem ao Huitzilopochtli
o deus do sol e deus da guerra, os astecas sacrificavam seres humanos. Sacrificavam e sacrificavam seres humanos. É isso, pessoal. Até nosso próximo encontro.